Em nome do povo português, saúdo fraternalmente todos os povos do mundo, reconhecendo fazê-lo numa indigna Assembleia cuja vocação universalista é o polo de condensação das melhores esperanças dos que amam a justiça e a paz. 17 de outubro de 1974. 6 meses de revolução. Confrontos e avanços que desaguaram numa grande crise, o 28 de setembro, dia de vitória sobre a guarda avançada da reação, o spinolismo. Costa Gomes, o segundo presidente da Segunda República Portuguesa, podia finalmente falar claro a todos os povos do mundo. O meu país tem uma história longa de mais de 8 séculos e não nos será difícil perdoar a memória do último meio século, orientada por homens que não souberam sintonizar os seus ideais com a alma coletiva do povo a que pertenço. Sou chefe de Estado de um país que, depois de humilhado por meio século de ditadura, soube iniciar, na longa noite de 25 de abril, uma revolução sem sangue, que outros classificaram da mais pura do século. – 25 de abril. Em algumas horas, as forças do movimento abateram um regime que durou e oprimiu, porque oprimiu enquanto durou 48 longos anos. O fascismo não passava, afinal, de um fruto apodrecido. A Junta chega aos estúdios da televisão. Para muitos oficiais, constituiu uma surpresa o facto da proclamação ter sido lida por Spínola e não por Costa Gomes, o general mais votado numa reunião clandestina do Movimento dos Capitães, realizada em dezembro em Óbidos. ¿Podríamos saber, señor presidente, cuál ha sido el resultado de esta Junta Militar de esta noche? Foi a revisão do programa do movimento das Forças Armadas Portuguesas, que neste momento distribuo à imprensa. A revisão saldou-se pelo corte de uma linha do programa, onde se reconhecia o direito dos povos africanos a autodeterminarem-se quanto à independência. Na sua redação original, o programa do MFA era de facto mais avançado. Tivemos a possibilidade de ler a cópia emendada pelo punho de Spínola. Podemos, portanto, testemunhar os inúmeros cortes que fez, beneficiando das circunstâncias e da inexperiência política da maioria dos capitães. Os termos em que se referiu na sua resposta à pergunta sobre a resistência oferecida pela Direção-Geral de Segurança ou pelos elementos da Direção-Geral de Segurança levou-me a crer que a Direção-Geral de Segurança vai continuar e não foi suspensa, abolida, que não desapareceu. Os termos da resposta do Sr. General. Este programa que vai ser distribuído também responde cabalmente à sua pergunta. Está prevista, está prevista a extinção da Direção-Geral de Segurança. Apenas com restrições em relação ao ultramar, enquanto as operações militares o exigirem. E qual é a situação dos presos políticos neste momento? Também vão ser soltos. Todos os presos políticos, Sr. General? Ou alguns presos políticos? Não. A ideia é todos os presos políticos. Exceção feita, evidentemente, àqueles que, para além
de problemas ligados a ideologias políticas tenham também cometido crimes classificados de crimes no Código Penal. E em relação aos refugiados políticos, por exemplo? A vinda dos refugiados políticos para Portugal. Esses são abrangidos, evidentemente, pelas medidas a que pouco me referi. Regresso dos exilados, libertação dos presos políticos, prisão dos PIDES. 3 objetivos que dominaram a atuação do povo nos dias seguintes. A PIDE caiu como começou, atirando sobre o povo. 3 pessoas mortas e 45 feridas. Mostrou-se o reduto mais consistente do regime. Rendeu-se na madrugada de 26, horas depois de conversas telefónicas entre Spínola e Silva Paz. Muitas coisas, várias coisas, a comida não faltava, estavam bem fornecidas, material também, boas instalações, revistas pornográficas e muitas mais coisas, né, das quais não me recordo agora. E vocês falaram com elas? Não, nós não chegamos a falar com eles. As únicas trocas de palavras que havia entre nós e eles era água, pediam-nos água, a gente dava-lhe, pediam-nos qualquer coisa para ir à casa de banho e a gente acompanhava-os sempre. Os capitães tinham determinado antecipadamente a sorte dos agentes da PIDE. Seriam todos presos. De facto, no próprio dia da rendição, eles foram ocupar em Caxias e no Forte de Peniche as celas daqueles que antes tinham prendido e torturado. Olha, está aqui a relação dos que foram presos no dia 18. Olha, está aí depois então. No dia 26 de manhã, o povo acorreu a Caxias. Os fuzileiros tinham ocupado a prisão, mas a libertação demorava. Advogados intervieram. Os presos foram finalmente soltos no dia 26 à noite, em ambiente de entusiasmo indescritível. Vivia-se um momento alto da vida portuguesa. Assistíamos à morte de um pesadelo, ao desmantelamento do medo. O povo tomava a iniciativa. Todos aqueles que lutaram, como ele lutou, como todos nós lutamos contra o fascismo durante tanto tempo, que nos lançamos na clandestinidade, que exilamos e tudo isso, neste momento temos um papel muito importante a desempenhar. José Pedro Correia Soares, era operário nas oficinas gerais de material aeronáutico em Alverca e fui preso em 71, no quartel de campo da Serra da Carregueira. Depois fui levado para a PIDE, para a DGS, onde fui interrogado durante 33 dias e 33 noites. Fui submetido a uma bárbara tortura, de que ainda comporto cicatrizes. Fui espancado brutalmente, agarraram-me pelos testículos, passei dias e dias de pé, portanto, ao longo de todo esse período, a ser massacrado pelos agentes da polícia. Eu considero este momento tão importante na vida nacional que é difícil exprimi-lo assim em breves palavras. O que penso é que está criada uma situação nova que é suscetível de encaminhar com muita força o nosso povo para uma democracia verdadeira. Os indivíduos da PIDE, esses patifes da PIDE, que tanto têm massacrado, onde nós todos estivemos, onde nós bastantes estivemos, nas masmorras, onde me encontrei 2 anos seguidos e que estive 3 vezes que fui preso por eles. O momento de fé é a esperança de um povo acorrentado há 50 e tal anos, que vê neste momento surgir a aurora da liberdade. Vitória! 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 Os exilados começam a chegar. Mário Soares, Álvaro Cunhal, Rui Luís Gomes, José Mário Branco, Luís Cília, Piteira Santos e tantos outros.
Chamava-se ela Marta, ele doutor Dom Gaspar, ela pobre e gaiata, ele rico e tutelar. Gândola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro da tirocida. Nas principais cidades e vilas do país, organizaram-se grandes manifestações nos dias que se seguiram ao 25 de Abril. O povo estava em movimento. Esse movimento tornar-se-ia indispensável à consolidação das conquistas democráticas. O povo quer, o povo ordena o avanço da revolução. Como é que tu vês, pá, o facto de ter sido a Grândola Vila Morena, já por si um trabalho de coletivismo, dar o pontapé de saída para esta grande modificação que todos nós, com grande alegria, desejávamos e agora nos encontramos? Bem, quer dizer, isso foi um facto acidental, mas para mim enche-me de contentamento a utilização que foi feita pelas pessoas e que aliás já estava a ser feita em sessões que nós fazíamos, sessões particulares nas cooperativas, em piqueniques, ou nas coletividades populares de cultura e recreio. A Grândola era um fator estimulante de congregação das pessoas, congregação emocional. Agora é que tivesse tido estas proporções e que tivesse sido esse pontapé de saída, aliás, como eu digo, sem a minha participação consciente, é uma coisa que me enche de regozijo, mas acho que temos que passar a uma fase menos emotiva e trabalhar. Organizarmos, sobretudo, as camadas populares, formar comissões, não é? Creio que neste momento é preciso congregar uma frente da esquerda, não é? E organizar, sobretudo, as bases. Há uma extensão enorme de pessoas apolitizadas, mas que vão, neste momento, entrar no circuito, que vão constituir os organismos que futuramente serão a frente, de facto, revolucionária deste país, não é? Bom. Eu tenho constatado isso, por exemplo, em Setúbal, onde surgem indivíduos da construção civil, indivíduos de toda a espécie e feitio, né, que até há 4 dias não falavam mais do que o futebol. Né, precisamente para mim a coisa mais calorosa e mais comovente é precisamente essa súbita politização, essa súbita consciencialização das camadas populares. Que se dizia que não estavam consciencializadas, mas que afinal demonstram um grande poder coletivo e um grande interesse em todos os problemas nacionais. Claro. Esse tipo de consciencialização que sempre se defendeu, uma consciencialização do ponto de vista da classe dominante. Não é preciso sermos doutores ou lermos os livros que convencionalmente são os órgãos de cultura oficial para nos politizarmos. Por contrário, é em contacto com a prática direta, né, das realidades, e essa prática compete sobretudo às massas populares e especialmente ao proletariado deste país. É sobretudo nessa prática que surgem os verdadeiros líderes populares e não os indivíduos vindos de cima que vão cavalgar esses movimentos. Não é? 1º de maio. A grande manifestação convocada por 23 sindicatos, a que aderiu o grande número dos partidos políticos já então existentes.
A Junta havia decretado feriado nacional. Era o dia da afirmação popular. Era o pronúncio de que algo de muito sério, muito importante e profundo se iria passar neste país. Mas nem só em Lisboa o povo veio para a rua. O 1º de maio foi comemorado em todos os grandes centros urbanos e industriais de Portugal. Ver o coraçado Potemkin, gesta das massas revolucionárias, deixou de ser um ato clandestino. Normalizada, não se reconhece necessidade de manter o anterior dispositivo de segurança. Dada a situação se encontrar normalizada, não há necessidade de manter o anterior dispositivo de segurança. Depois do 1º de maio, as tropas começaram a abandonar os pontos sensíveis que ocuparam no 25 de abril. A vigilância popular passou a ser o guardião das conquistas alcançadas. Cumprida a sua missão, os militares abandonam a rádio e televisão portuguesa. Existem já alguns, nomeados ad hoc, que velarão pelo cumprimento do programa político. O capitão Bento, ou o oficial que o estiver aqui a substituir, não é técnico de televisão nem é empregado. Não manda em ninguém. Está apenas vigilante para que o programa político se cumpra na sua integridade. Está em curso um período de intensa movimentação popular. Há perturbações de trabalho na Siderurgia Nacional, a empresa controlada por Champalimau, amigo de Spínola. A Intersindical define as novas linhas de atuação dos sindicatos. Administrações de empresas são postas em causa pelos trabalhadores. Os partidos políticos abrem as suas sedes em Lisboa. A Junta dissolve a polícia de choque. Os trabalhadores dos Correios saneiam o Correio Mor. Católicos progressistas, cristãos revolucionários tiveram um papel importante na luta contra o fascismo. Agora manifestam-se contra o que classificam de uma igreja velha, exigindo uma igreja renovada. Spínola passa de Presidente da Junta a Presidente da República em 15 de maio. Mais talhado para ser uma nova e última alternativa do regime anterior que a voz fresca e o motor da nova era, o homem que esteve ao lado de Franco durante a Guerra Civil de Espanha e observou a Batalha de Stalingrado ao lado dos nazis, não será capaz de resolver as contradições em que progressivamente se envolverá. O primeiro governo provisório tomou posse no dia seguinte. De acordo com os prazos fixados no programa do movimento das Forças Armadas, entra hoje no exercício das suas funções o governo provisório que assegurará ao país a estruturação
de uma sociedade democrática. Mas este não era o governo indicado para a missão. Os factos iriam demonstrá-lo. O capitalismo herdado, em cuja essência o governo não podia tocar, não tinha capacidade para responder à nova situação. Por todo o país são feitas reivindicações e instalam greves, como a da Carris. A reação aproveita este facto para levantar o papão do caos económico. Os trabalhadores da função pública manifestam-se. Entram também em greve os trabalhadores do metropolitano, dos CTT e os padeiros. Spínola serve-se disto para tentar obter o reforço dos seus poderes. Com o mesmo objetivo, manobra Palma Carlos. Mas o MFA diz não. O MFA deixará de ser simples observador. O coronel Vasco Gonçalves, da comissão coordenadora do programa, é nomeado primeiro-ministro. Vários ministérios são ocupados por militares. Depois de 18 de julho, Spínola sabe que para impor a sua concepção do governo, terá de entrar em conflito aberto com o MFA. É então nítida a sua preocupação em visitar unidades militares importantes, como a Escola Prática de Cavalaria. É o tempo de contar as espingardas. O processo de descolonização estava ainda bloqueado. Combatia-se em Moçambique. Spínola falava em realizar referendos nas colónias, tentando anular a representatividade dos movimentos de libertação. As últimas palavras para o problema do ultramar. O mais importante e o mais delicado dos problemas que terão de resolver-se. Na plena consciência de que o problema não é militar, afirmamos desde já o nosso reconhecimento do direito de todos os povos à autodeterminação, assumindo o solene compromisso de respeitar integralmente a decisão das populações ultramarinas, tomada, porém, esta em plena consciência, sem pressões de espécie alguma. Se Portugal tivesse seguido este caminho, tinha desempenhado o papel mais caricato da história: perguntar a outros povos se queriam ser livres e independentes. Ao encontrar-se com Nixon, Spínola procura apoio internacional para a sua concepção de autodeterminação dos povos. Mas, neste campo, os acontecimentos ultrapassam-no e a 27 de julho é forçado a dar o dito por não dito. Chegou o momento do Presidente da República reiterar solenemente o reconhecimento do direito dos povos dos territórios ultramarinos portugueses à autodeterminação, incluindo o imediato reconhecimento do seu direito à independência. O fim da guerra era exigido pelo povo desde há muitos anos. Após o 25 de abril, essa exigência expressava-se em praticamente todas as manifestações e comícios. Daí o grande regozijo popular no dia 28 de julho. A independência da Guiné impunha-se. No terreno, os militares ajudavam a esfrangalhar as hesitações do Palácio de Belém. Tropa. Havia bastante acordo, os membros do PAIGC, depois o partido saiu com certeza à rua, veio ter connosco, conversou e dava-nos bem, antes até do cessar-fogo, que agora te diz que foi acordado um cessar-fogo na Guiné. Muito antes disso, logo a seguir ao 25 de Abril, nada existiu e até as forças do PAIGC foram as primeiras a virem ter com os comandantes das regiões, comandantes militares, daqueles diversos setores, para terem os tópicos sobre futuros eleições e futuros depois para se mostrarem perante a população, na verdade, como poder político. Em 26 de agosto é assinado em Argel o acordo sobre a independência da Guiné entre representantes do governo português e do PAIGC. 20 dias depois, o novo Estado da Guiné-Bissau é admitido na ONU.
Entretanto, as conversações com a Frelimo viriam a culminar com a assinatura dos acordos de Lusaka. E a Frente de Libertação de Moçambique, reunidas em Lusaka de 5 a 7 de setembro de 1974, as delegações da Frente de Libertação de Moçambique e o Estado português, com vista ao estabelecimento do acordo conducente à independência de Moçambique, acordaram os seguintes pontos. 1. O Estado português, tendo reconhecido o direito do povo de Moçambique à independência, aceita por acordo com a Frelimo a transferência progressiva dos poderes que detém sobre o território nos termos a seguir enunciados. 2. A independência completa de Moçambique será solenemente proclamada em 25 de junho de 1975, dia do aniversário da fundação da Frelimo. Em 10 anos de combate, o nosso povo redescobriu o princípio universal que o colonialismo não tem cor e não tem raça. A exploração e o imperialismo não têm pátria. Assim, soubemos transformar o ódio em vontade de construir. Os milhões de moçambicanos e moçambicanas, de todas as etnias, raças e crenças religiosas, que neste momento exprimem as magníficas e impressionantes manifestações, o desejo de independência sob a direção da Frelimo, os combatentes e populações libertadas, com alegria, vem o término de uma guerra, de uma dura guerra, de uma dura fase da nossa luta, com determinação, iniciam um novo combate. Moçambique é a pátria de todos os que vivem do seu trabalho honesto e se identificam com as aspirações do povo moçambicano. Em Moçambique e em Portugal se encontram no poder forças democráticas, forças temperadas no combate pela liberdade. Esta é a maior garantia do nosso acordo, a verdadeira condição para que o acordo viva e não seja apenas folhas de papel. Transformar os acordos em meras folhas de papel era o objetivo dos reacionários que nesse mesmo dia se apoderaram do Rádio Clube de Moçambique com a cooperação da polícia e de comandos naturais da colónia. Para bombardear as populações. Ameaçam os democratas de Moçambique, ameaçam todos os jornais, ameaçam os estudantes, ameaçam todos aqueles que apoiam a liberdade, a independência de Moçambique. As vossas forças. A agressão. Palavras de Samora Machel, que em Lusaka reagia aos acontecimentos. Mais de 100 pessoas mortas foi o trágico resultado da aventura. O cariz reacionário dos seus promotores e as ajudas com que contavam transparecem nas emissões de rádio. O movimento de Moçambique Livre pede que se mantenham em serviço durante toda a noite, a fim de dar vazão ao fluxo dos compatriotas que para Lourenço Marques se dirigem para nos acompanhar neste momento, neste movimento de paz. Intercedam junto dos vossos colegas sul-africanos para manterem a fronteira sul-africana aberta toda a noite. Deem todas as facilidades possíveis para que a passagem seja rápida. Queremos todos aqui a assistir em paz a este momento de dignidade nacional. Viva Moçambique Livre, viva Portugal! E vós, senhoras e homens de Lourenço Marques, venham todos para junto de nós, aqui no Rádio Moçambique Livre, onde poderão ouvir, às 15 horas locais, a comunicação do Sr. General Spínola. Podia ler-se em alguns cartazes: Spínola sim, vendilhões não. Nada disto acontecia por acaso. Mas já antes, em 12 de julho, se tinham verificado graves incidentes em Luanda, precisamente 2 dias após a demissão de Palma Carlos. No dia seguinte, verificaram-se igualmente graves distúrbios em Lourenço Marques. A nomeação de Vasco Gonçalves para primeiro-ministro vem resolver nesta data o impasse a que se chegara.
O movimento das Forças Armadas vai agora empenhar-se decisivamente no processo de descolonização. Assim, poucos dias depois, Portugal anuncia nas Nações Unidas que o problema da Guiné vai ser resolvido. Em agosto, Portugal e a ONU acordam no reconhecimento do direito à independência de todas as colónias. Em cada homem um morto que não morre, se nós sabemos ir aos... Spínola assina o protocolo do reconhecimento solene da independência da Guiné-Bissau. Mas tratava-se de um processo com avanços e recuos. O ex-presidente não desistia da sua concepção pessoal de descolonização. Na posse do último governador de Cabo Verde, em 21 de setembro, Spínola apela mesmo para a violência como forma de salvaguardar aquilo a que chamava as liberdades. Combatia deste modo, uma vez mais, o PAIGC, representante legítimo dos cabo-verdianos e seu antigo adversário na Guiné. Cabo Verde terá de continuar no rumo de uma preparação acelerada do clima institucional que permita a inequívoca declaração da vontade pacífica da maioria dos cabo-verdianos. E estes poderão ter a certeza de que nos manteremos fiéis aos princípios que defendemos, garantindo a plena liberdade de escolha do estatuto político, porque desejem reger-se e resistindo pela força, se necessário, a todas as pressões, sejam quais forem, que ponham em causa essa liberdade. Poucos dias depois, Spínola receberá na Ilha do Sal o presidente Mobutu. No decurso do processo global de tentativa de criar o neocolonialismo, Angola foi o tema das conversações levadas a cabo perante a surpresa de grande parte do governo provisório de elementos do MFA. No plano interno, as contradições eram evidentes. Personalista em extremo, mas apesar disso pragmático, Spínola não suportava que o movimento das Forças Armadas se lhe opusesse. Nas visitas a unidades, como o Batalhão de Caçadores Paraquedistas, o apelo à confiança, ao respeito pela mais alta hierarquia militar nele representada. Ao mesmo tempo, pretendia assegurar a fidelidade dos comandos que lhe eram fiéis, como o Coronel Durão. Temos clara consciência de que tem havido desvios graves da pureza das nossas intenções. Não fizemos o 25 de Abril para instituir em Portugal a anarquia. Não fizemos o 25 de Abril para que alguém se permitisse enxovalhar as Forças Armadas. Não fizemos o 25 de Abril para que alguém nos possa classificar de criminosos de guerra. Não estamos dispostos a transigir. A nossa determinação e o amor à pátria com que desbatemos o trabalho mantém-se intacto e todos mantemos na disposição de que no mesmo estado de espírito nos continuarmos a bater por um futuro melhor para a nossa mãe pátria. Vão ser tomadas medidas de salvação nacional. Ao mesmo tempo, também a reação, dizendo aceitar as regras da democracia, se organizava afincadamente.
Em comícios, mostrava uma face. Na sombra, conspirava. Gastão da Cunha Ferreira. João Braga. Almeida Araújo preparavam já o 28 de setembro. A maioria silenciosa do povo português terá, pois, de despertar e de se defender ativamente dos totalitarismos extremistas que se degladiam na sombra, servindo-se das técnicas bem conhecidas de manipulação de massas para conduzir e condicionar a emotividade e o comportamento de um povo perplexo e confuso por meio século de obscurantismo político. Em 26 de setembro, Spínola e o primeiro-ministro Vasco Gonçalves assistem a uma tourada no Campo Pequeno. Reacionários tinham adquirido uma grande parte dos bilhetes, concretizaram aquilo que haviam planeado. Aplaudir Spínola e veiar Vasco Gonçalves e o MFA. Spínola assiste impassível aos insultos a Vasco Gonçalves e ao MFA. À saída, verificar-se-ão recontros entre reacionários e progressistas. Mobilizado, o povo decide impedir a manifestação de apoio a Spínola e pertencimento de apoio ao MFA, preparada para o dia 28. Erguem-se barricadas à entrada de Lisboa, todos os carros que chegam são revistados. Ao mesmo tempo, Spínola retém na presidência da República o brigadeiro Otelo, tentando impedir as detenções de reacionários programadas pelo COPCON. A emissora nacional é ocupada, os jornais impedidos de sair. Era a tentativa de proclamação do estado de sítio. Spínola queria o poder total. Está mais, sei lá, para coordenar lá em cima, porque a pessoa minimamente responsável por ter neste momento a máxima vigilância e também a máxima serenidade. Para reforçarem o carro. Isso aí é roupa, pá, mas se vocês quiserem eu tiro isto tudo para fora, não tenho problema nenhum em tirar, pá. Com licença, com licença. Eu, pá, eu. Quem me chamou? Alguém que vá. Se calhar esta estava parada lá embaixo. Faz a gravação. Já acabaram o brigadinho. Mas na manhã do dia 28, o movimento das Forças Armadas dominava a situação. Enquanto os soldados substituíam os populares nas barreiras, os homens do MFA conseguiam impor a saída dos generais Galvão de Melo e Silvério Marques da Junta de Salvação Nacional. Spínola perdera. Não tem explosivos, não há nada. Já vimos tudo. Já viram tudo. Ora, escreve o nome. José Sebastião Batista Pires. Morada e telefone, depois se tiver, faz Mas eu sabia que a rádio de manhã avisou que não podiam andar com os espingardas. Eu não sabia, sinceramente não sabia. Hoje já se fez talvez muitas segunda-feira prisões. Já se fez bastante. Da manhã eu ouvi. Bem, mas eu estava a dormir, nem sequer estava a ouvir essas coisas. Até já temos ali bastante material para levar para o quartel. Já, e aquele que trouxe para cá. Diga-me lá, e o material que você está a dizer que já tem ali apanhado, é material também assim deste divertimento ou é material a sério? Não, mais propriamente caçadeiras, punhais e até objetos mesmo que não são nada recomendáveis andar. Em lugar da maioria silenciosa, em lugar da reação, foram os militantes da esquerda que compareceram em frente do Palácio de Belém. Não para apoiar Spínola, mas para vitoriar o movimento das Forças Armadas, para celebrar a vitória sobre a reação. O
Forças Armadas, no cumprimento rigoroso do seu programa e na certeza de interpretar os sentimentos profundos do povo português, de que é parte integrante, tomou as medidas necessárias para neutralizar as manobras reacionárias que visavam derrubar a ordem democrática instaurada em 25 de abril. António de Spínola não soube perder. 2 dias depois, na reunião do Conselho de Estado, e em direto na televisão, o ex-general renuncia, mas tentando semear a discórdia. Encontro-me perante a evidência de o programa do movimento das Forças Armadas estar a evoluir no quadro de uma ação política tendente, afinal, à sua própria neutralização, em verdadeiro clima de inversão de uma moral cívica, à margem da qual se torna impossível a prática da democracia e da liberdade. Encontro-me, portanto, perante a impossibilidade de execução fiel do programa do movimento das Forças Armadas. O meu sentido de lealdade inibe-me de trair o povo a que pertenço e para o qual, sob a bandeira de uma falsa liberdade, se estão preparando novas formas de escravidão. Tenho dedicado toda a minha vida ao serviço da pátria e não desejo que fique a pesar-me na consciência haver alguma vez traído os meus concidadãos. Nestas condições e perante a total impossibilidade de, no atual clima, se construir uma democracia autêntica ao serviço da paz e do progresso do país, renuncio ao cargo de Presidente da República. Quanto ao curso da democratização do país, que nem sempre tem sido possível evitar desvios, a quem aprende o caminho da liberdade autêntica, creio que poderemos continuar a perguntar-nos se outra revolução no mundo soube ser simultaneamente tão profunda e tão pouco marcada por sangue, por dores ou por atentados graves ao civismo. Ao aceitar o cargo de Presidente da República, filo pela convicção de que nenhum português tem o direito de se negar às responsabilidades que lhe são exigidas no período difícil que todos fraternamente teremos que ultrapassar. Na descolonização não houve qualquer desvio ao programa do movimento das Forças Armadas, visto que em todos os atos políticos não haveremos de sujeitar-nos a esquemas rígidos e preconcebidos, teremos sim de, em respeito pelos grandes princípios, orientar a evolução dos acontecimentos face à constante mutação da conjuntura política enquadrante. Elevado a presidente, o general Costa Gomes reitera a confiança nos homens do MFA, que quase um ano atrás nele tinham depositado confiança. Nós acabamos de viver um primeiro ataque em forma da reação ao movimento do 25 de Abril. O movimento das Forças Armadas tomou precauções no sentido de minorizar o mais possível as consequências da tal manifestação. Nós queríamos, sobretudo, que essa lição fosse tirada, que foi reforçada a unidade
entre as Forças Armadas e o povo português, que novos caminhos estão abertos à democracia em Portugal, à realização do nosso programa, do programa do Movimento das Forças Armadas, em que estamos sinceramente empenhados e em que pusemos a nossa honra e em que abatemos bandeiras para que esse programa vá avante. Nós exortamos o nosso povo que, para comemorar esta vitória da reação, o próximo domingo seja um domingo de trabalho nacional. Um domingo em que o povo vá para as oficinas, vá para os campos, vá para as fábricas, trabalhar como manifestação de alegria por esta vitória que obtivemos sobre a reação. Nós estamos convencidos que o povo isso compreenderá e que poderá fazer do próximo domingo uma jornada de vitória nacional, de vitória do 25 de Abril, e no trabalho demonstrar que está de facto interessado, verdadeiramente interessado, no progresso da nação. E por isso daqui exortamos que façamos do próximo domingo uma jornada de trabalho nacional, comemorando a vitória que acabamos de obter. Saúdo os países tradicionalmente amigos nas boas e más horas do meu país. Saúdo os países de expressão luzida, atuais e potenciais, dos quais a humanidade espera o fortalecimento de laços comunitários fraternos e de mútuo respeito. Saúdo todos os povos latinos, países irmãos numa cultura, de cujo sentir humanístico os povos oprimidos têm o direito de esperar auxílio. Saúdo todo o terceiro mundo, com a certeza da sua compreensão, quando sublinho especialmente os povos da África, incluindo os povos árabes, também gravados no sangue e na alma do povo a que pertenço. Saúdo os povos africanos, que, depositando inteira confiança na honestidade e sinceridade do nosso processo de descolonização, estabeleceram conosco relações diplomáticas e de amizade que muito nos sensibilizaram. Termino saudando todos os homens bons, cujas preocupações se focalizam em construir uma humanidade melhor, mais pacífica, mais segura, mais fraterna, mais progressista. Que cada nova geração tenha uma vida mais digna de ser vivida. Ora bem, meus amigos, todos vocês conhecem tão bem como nós que durante quase 50 anos era impossível nós estarmos como estamos hoje aqui. Não podíamos reunir-nos, não podíamos falarmos, não podíamos trocar os nossos pontos de vista, enfim, não podíamos procurar encontrar os melhores meios de resolver os nossos problemas. Liberto das preocupações políticas que tinham culminado com o 28 de setembro, o MFA foi decisivamente ao encontro do povo ignorado deste país, vítima maior do fascismo que a todos nós reprimiu. As campanhas de dinamização cultural estenderam-se às aldeias. Soldados e povo lançaram mãos à tarefa conjunta de construir uma terra feita de novas tarefas e de novas atitudes. Nós não podemos, de maneira nenhuma, consentir que haja em Portugal, após o 25 de Abril, num período de transição, em que as estruturas do fascismo não foram abaladas fisicamente, porque nós não matamos ninguém, não podemos consentir que os fascistas voltem ao poder onde quer que seja.
As formações políticas começaram nesta época a definir posições. Os congressos dos partidos sucederam-se. Definição de novas linhas ou confirmação das anteriores para uns. Estabelecimento de rumos para um futuro que começava a tarefa de outros. A politização dos portugueses, melhor, o interesse do povo pelos problemas que são de todos nós, alargava-se. Sucediam-se as visitas de representantes de países estrangeiros. O processo de descolonização avançava, entretanto. Em Argel, Portugal e o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe assinavam um acordo para a independência do arquipélago. Um abraço entre os dois povos assinala o fim de uma das mais terríveis formas de opressão colonial. No Algarve, finalmente, o MPLA, a FNLA e a UNITA, agora reunidos, assinaram com o governo português o acordo que leva à independência de Angola. A presença de Sua Excelência o Sr. Presidente da República Portuguesa, ao ato final da assinatura do acordo, ficará registrada na história de Portugal, nas histórias de Portugal e de Angola, como um eloquente anúncio de progresso político para os povos de ambos os países. Seja-me permitido, pois, em nome da Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, e da União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, em nome do nosso povo, exprimir satisfação pela perfeita avaliação do valor histórico deste momento. Ao quarto movimento de libertação, quer dizer, ao movimento das Forças Armadas, que catalisou a vontade popular para derrubar o fascismo em Portugal e lançar as bases sólidas para terminar a exploração colonial, espinha dorsal da vontade popular para as transformações democráticas em Portugal, nós desejamos, representantes da FNLA, do MPLA e da UNITA, dizer quanto admiramos a sua coragem e firmeza, que permitiram não só libertar o povo português da ditadura salazarista e caetanista, não só dar garantias de democracia a este povo português, que bem a merece, como também tornou uma realidade, tornou possível a verdade da nossa afirmação comum relativa à não existência de ódio entre o povo português e o povo angolano. O sistema é que estava errado. Repousará nas vossas mãos, homens de Angola, tudo quanto o destino vos reservou para criares uma pátria materialmente grande e rica e espiritualmente fraterna e justa. Discutia-se, por esta altura, a controversa questão da organização sindical. A Intersindical, defensora da unicidade, promove uma manifestação de milhares e milhares de trabalhadores.
Mais tarde, a 7 de fevereiro, por ocasião da visita da esquadra da NATO a Lisboa, também as comissões interempresas levariam milhares de trabalhadores, defensores do sindicalismo de base, a desfilar até ao Ministério do Trabalho, apesar da proibição da manifestação baseada em eventuais atritos com os marinheiros da NATO. Em 19 de janeiro, os trabalhadores da Rádio Renascença entram em greve. Calava-se a emissora católica, de onde partira a ordem de arrancada para o 25 de abril. Nascia um conflito entre a Igreja e os trabalhadores, estes logo acompanhados por um dos mais vastos movimentos de solidariedade de classe. Os trabalhadores rurais decidem-se a ocupar as terras que trabalham, conscientes de que urge acabar com os grandes latifúndios. A terra a quem a trabalha é a palavra da ordem. Explorações turísticas abandonadas, como o Mochito, perto de Lisboa, são ocupadas pelo povo. O povo empreende a ocupação de velhos palácios e quintas, criando creches, jardins de infância, centros de saúde. A fase de ocupação das casas de habitação fora já ultrapassada. Subitamente, na manhã de 11 de março, a zona do aeroporto de Lisboa é sobrevoada por caças T-6 e helicópteros. A surpresa estampa-se nos rostos quando se ouve o estrondo das explosões. O Regimento de Artilharia Ligeira número 1 sofria um bombardeamento. Paraquedistas cercavam o aquartelamento da Confiança do COPCOM. Quem lhes armara o braço começara muito antes. Spínola, o general que não sabia perder. A presença dos paraquedistas fora preparada ainda no verão anterior. O trabalho de os enganar começara aí. Visitei ontem a vossa unidade noutras condições, em condições de trabalho com os vossos oficiais. Hoje dediquei esta visita a todos os paraquedistas. Venho trazer-lhes uma palavra de confiança, de fé, um apelo à vossa calma de combatentes. Em 13 anos de guerra, de dolorosa guerra, ainda tivemos tempo de construir, como nunca, o futuro de uma Portugalidade maior e talvez maior. Para Vossa Excelência, meu general, pode Vossa Excelência contar connosco em qualquer circunstância para que o programa das Forças Armadas seja cumprido com responsabilidade, com isenção e sem oportunismos. Não deixaremos cair na vergonha este país ou o seu povo. Bem sabemos que o movimento de 25 de Abril é irreversível, mas muito ainda há a fazer e, sobretudo, a salvaguardar para que alcancemos os seus objetivos. As Forças Armadas, no presente momento, são a garantia da construção de novos países e do nosso próprio, na justiça, na ordem e na paz. Espero que o meu camarada possa dar imagens aqui destes 3 soldados que estão junto deste edifício, portanto, a cerca de 150 metros do RAL 1. No edifício em frente, tu podes também mostrar-nos aqueles soldados que estão acolá, entrincheirados. Aliás, estão junto do edifício, há pessoas ali, normalmente, fora de casa, a fumar o seu cigarro. E agora aqueles 2 soldados que vão a correr a atravessar a rua. 3 soldados que vão a correr a atravessar a rua. Dá-nos ideia, portanto, e é isso que não conseguimos compreender, que eles estão aqui como se estivessem emboscados. O que parece que poderão estar a defender alguma coisa, não do avião, naturalmente, que não é necessário passarem assim.
Opa, eu não quero aqui, pá, não quero aqui ninguém, pá, se diz, pá. Os repórteres, pá, se levarem um tiro, estão no cumprimento da sua missão, pá. Quem não é repórter não quer aqui. Opa, eu em breves palavras, pá, se quer que lhe diga as origens disto, não sei. O comandante dos paras, pá, segundo o gajo me disse, a mim, quando veio agora falar aqui connosco, diz que está do nosso lado, que estava na ginástica, que foi metido em 4 helicópteros e mandaram pôr aqui. Está uma companhia de paras aqui encostado nesta barreira. Já sei. E portanto, pá, os gajos, pá, de repente, pá, aparecem aqui duas companhias de paras mais lançadas por Noratlas, não é? E eu não sei, pá. Atacar o RAL 1, Atacar o RAL 1, pá, antes disso fomos bombardeados pela Força Aérea, pá. Estamos precisamente em terreno neutro. De um lado os paraquedistas, do outro lado as forças do COPCON. Não sabemos o que se vai passar, há, no entanto, aqui negociações que se vão iniciar. Parece que ninguém está a entender o que é que afinal se passou. Para já vamos reunir as pessoas todas, a falar que as pessoas entendem. Portanto, por um lado há forças paraquedistas, não é? Deve ter havido um engano qualquer, com certeza, para ter havido esta confusão. Aliás, aqui o Sr. Sargento, a reação dele é elucidativa. Assim que soube que era o Capitão Dias de Almeida, este é que é o Capitão Dias de Almeida, então já podemos conversar. Portanto, quando as coisas estão assim, as pessoas entendem-se. Ó camaradas, dão-me licença, faço uma observação. Não prestem declarações nenhumas agora, pá. Sem saber o que é que isso se passa. O Sr. Capitão não sabe. Sei. Bombardearam-me o quartel, feriram-me homens, traçaram-me aquilo tudo para a traição. A traição não, surpresa, evidentemente. Certo? Aceitamos, faz parte do princípio militar. Está bom, mas é preferível não dizer nada agora. O senhor sabe mais do que eu, não é? Mas é preferível não dizer nada agora. É que o problema aqui nisto tudo é que fomos todos, vocês e nós, enganados por um gajo qualquer, para que é reacionário. Agora é preciso descobrir quem é esse gajo. Temos de descobrir urgentemente quem é o gajo reacionário, pá, que lançou esta boca. Pá, porque desta vez, pá, fomos enganados. Vocês foram enganados, pá. Pois você é o primeiro que chega aqui, pá, de uma força que em princípio vem atacar o RAL 1, pá, que é toda a ideia que dá, pá. Você não sabe, pá, você é o primeiro que diz que não vai atacar. Aliás, não foi atacar, foi Pô, mas vocês para ocupar têm que atacar. Sim, se a gente defende. Não, a ordem é ocupar. A reação, aliás, da parte do povo. Eu venho para ver o. Mas é que não recebeu, alguém recebeu o tiro? A gente recebeu foi os aviões, como se tinham bombardeado. Pois é, que os T6 é que bombardearam. Antes de vocês. Eu estava na minha secretária sentadinho, pá, a fazer as escalas de serviço, quando de repente ao lado da minha janela arrebentou uma bomba de T6. Pá. É isso é que eu sei, pá. E depois, quando eu saio cá para fora com os meus homens para ocupar os prédios, pá, porque os gajos bombardearam, os prédios não bombardeavam, não é? Eu vejo o seu tenente, pá. Vi para mim, depois vi para mim dar uma apontada, pá, isso é que não, pá. Ora bem, era isso que eu vinha explicar. Eu mandei um homem lá dentro para dialogar com algum de vocês. Eu recebi ordens para ocupar a vossa unidade. Mas de quem? Recebi ordens do meu comandante. Mas nós temos, como deve calcular, ordens do meu comandante também, para não deixar ocupar, quer dizer, o Brigadeiro Hotel. É absolutamente. Isso é absolutamente verdade. E o Carlos Fabião, chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Bem, quer dizer, por isso mesmo eu procurei, nesta fase de ocupação, dialogar primeiro para evitar mortes. Portanto, eu recebi essas ordens, vocês receberam para evitarmos, portanto, tanto quanto possível, que haja mortes quer da nossa parte, quer dos civis. Haverá uma altura, portanto, haverá uma fase em que vocês ou se rendem, então temos que começar a fazer fogo contra os outros. Então, não, nós temos é que saber os motivos que é. Nós vamos lutar por qualquer motivo, certo? E vamos a isso. Agora, os seus homens têm que saber o que é que estão a fazer, se estão a fazer uma traição, se estão a desobedecer às ordens estabelecidas, ou se não estão. Devem ter sido distribuídos panfletos desta natureza. Aí. Forma que lê. Bem, eu pessoalmente não recebi. Isso é um panfleto. Se vem ocupar unidades para baseado em altura. Então, mas vocês têm a ocupar uma unidade por causa deste panfleto? Não. Este panfleto é o que isto bem, isto aqui, quer dizer, atrás disto existe um certo número de altas individualidades que não estão contentes com a maneira como está a ser conduzida a democracia no nosso país. Mas, portanto, quer dizer, trata-se de um golpe de Estado, não é? Vocês não é um golpe de Estado. Não é um golpe, nem tipo Chile. Antes, pelo contrário. É realmente para garantir que as eleições no dia 12 de abril, agora as próximas eleições se façam, nada que está marcada. Este aqui, meu caro amigo, aqui quem dá ordens no país é o Presidente da República, é o Primeiro-Ministro, é o Hotel Saraiva de Carvalho e é o Chefe de Estado-Maior-General. Portanto, as vias legais e hierárquicas estabelecidas. O Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas não vos deu ordem nenhuma. Deu-nos ordem para defender a unidade, é a ordem que temos sempre, defender a unidade em caso de ataque. Então vocês defendem. Certo.
Opa, vocês não vão entrar agora numa coisa dessas coisas. O Costa Correia, eu comandei as forças com o PDGS e que ocuparam o DGS. E eu, com franqueza, eu não entrei naquilo para assistir depois a uma luta fratricida. Pá. Nós temos que pôr os interesses do país acima destas pequenas questões. Eu não posso ser enganado, pá, não sou reacionário, pá. Esta mágoa, pá, para nós limparmos a boina, pá, para limparmos o lado que temos na boina. O Coronel Durão é o culpado. O Major Mensurado é o culpado. E não nós não somos culpados. Dão licença. Deixem o camarada vosso falar. Não, para realmente ele justificar. Não viemos fazer mal a ninguém. Viemos comandados sem nos explicar uma causa justa. Em virtude de nós acharmos que não tínhamos chefes à altura de nos comandarem como deve e fiéis ao movimento das Forças Armadas, todos nós vamos direto ao RAL 1 para que assim vamos esclarecer os nossos factos e os nossos problemas. Registamos o momento em que os soldados do RAL 1, se abraçam aos soldados paraquedistas. Este é um momento que ainda há pouco, há 5 minutos, não poderíamos pensar possível. Enquanto lá ao fundo um helicóptero sobrevoa a parada do RAL 1, os soldados do RAL 1 dão abraços aos paraquedistas que ainda há pouco foram obrigados, como eles afirmam, a cercar aqui o RAL 1. General Pinto Ferreira soma a janela principal do Hotel do Carmo e é veementemente aplaudido pelas milhares de pessoas que no Carmo esperam há mais de 2 horas saber o que se passa concretamente dentro do quartel do Carmo. Desejamos que estes oficiais expliquem à multidão o que tem estado a acontecer. Eu vi lá de cima da janela do quarto onde me prenderam alguns de vocês cá em baixo. Olhei para alguns de vocês, aqueles que vi, uns armados, outros não armados. Vi-os com cara de enganados. Não os vi com cara de convictos. Mais uma vez, vocês foram enganados. E foi pena que, mais uma vez, se deixassem enganar. É a altura do nosso pessoal não ir a enganos. Que a lição fique. E eu repito, terminando, continuo a contar convosco. A Rádio Renascença, em greve há longas semanas, surge de novo no ar. Os trabalhadores, abdicando da sua própria luta, decidiram neste dia voltar a colocar a emissora ao serviço do povo, ainda que a greve continuasse a ser uma forma consciente de defesa dos interesses dos portugueses. Na parada do RAL 1, a última homenagem do povo e do MFA ao soldado Luís, morto durante os bombardeamentos.
Sr. Primeiro-Ministro, a banca privada foi agora nacionalizada e é uma medida que tem largo alcance económico em geral. Todavia, nós gostaríamos de saber, para o povo português, para os portugueses em geral, qual é concretamente o significado desta medida? Eu penso que hoje é um dia histórico para o nosso povo. O 14 de março ficará gravado na história do nosso povo como uma data que corresponde a um passo muito importante dado na sua libertação, na via do progresso, na via do país de dominar os seus próprios recursos. Portanto, eu julgo que hoje deve ser um dia de alegria para todos, menos aqueles que beneficiavam largamente com o sistema anterior vigente. Os bancos fecharam devido aos acontecimentos de 11 de março, para não haver uma corrida à banca, e os trabalhadores montaram piquete para evitar que as administrações se aproveitassem do momento para tirarem partido de possíveis levantamentos ou outras manobras que poderiam fazer dentro dos estabelecimentos bancários. E conseguiram-no? Conseguimos. Muito Aqui, bem. pelo menos, conseguimos. Menos de 48 horas depois de ter sido decretada a histórica medida que nacionalizou a banca neste país, que a pôs finalmente ao serviço dos trabalhadores portugueses, do povo português, anuncia-se já outra medida que se pode considerar consequente, mas que é também importante neste processo de finalmente pôr a economia ao serviço de quantos trabalham em Portugal, a da nacionalização das empresas seguradoras. Estes piquetes têm por finalidade exatamente a defesa do património das companhias, a guarda e da tesouraria, toda a parte de contabilidade, cautelar exatamente os interesses patrimoniais da companhia. E tem por finalidade também exatamente impedir, se for caso disso, a entrada dos administradores ou de pessoas ligadas a eles que não mereçam a nossa confiança. Apenas esses que realmente os trabalhadores estão conscientes do problema e, portanto, procuraremos cumprir esses piquetes de forma a que a parte do interesse da companhia seja cautelado. O que é que você acha sobre as medidas tomadas no que diz respeito às nacionalizações? Acho bem feito, acho bem visto, é uma coisa para o bem do país, acho bem. A posse do Conselho da Revolução foi ato breve. O país não tem tempo para perder. Há que lançar decididamente Portugal na já escolhida via do socialismo. E isso é tarefa urgente e coletiva. Aproveitaremos uma ligeira pausa para esta cerimónia simples da posse do Conselho da Revolução. Como é público, estes atos políticos estavam previstos, mas, em relação a eles, os acontecimentos de 11 de março foram o catalisador que veio acelerar um processo indispensável. Em poucos dias, já demonstrou capacidade legislativa revolucionária e ninguém o acusará de limitado quanto ao horário de trabalho ou quanto à coragem das suas decisões. Iremos criar uma Assembleia Geral do MFA que represente, em termos progressistas, o sentimento autêntico de todas as Forças Armadas, do general ao soldado. Nenhum ato da história dos povos esteve acima de toda a contestação. A plataforma de acordo constitucional, partidos, movimento das Forças Armadas, agora subscrita, estará também sujeita a opinião divergente. O impacto valorimétrico e didático destas eleições é incalculável. No entanto, o MFA tem direito ao reconhecimento da sua boa-fé, ao assegurar a integração constitucional de cláusulas que garantam a defesa das classes menos favorecidas.
Tranquilize-se o mundo, o povo e os partidos, que não nos faltarão outras oportunidades eleitorais de afinar leis e governos pela vontade autêntica de um povo que realiza aceleradamente o seu esclarecimento político. Dirijo uma saudação ao povo português quando sereno, tolerante e fraterno, sabe sobrepor o civismo à agitação participativa, compreensível na campanha eleitoral das suas primeiras eleições livres.